Olá, pessoal. Professora Juliene, de Biologia, aqui do Colégio Évora e Cursos. Quero convidar vocês à nossa resolução da prova da UFGD. Na nossa resolução, eu vou ensiná-los como identificar uma questão muito rápida, fácil e gabaritar a prova. E para isso, nós temos que conhecer as questões. Que tipo de questões são mais cobradas, né, turma? Primeira coisa é esse mapinha. Veja bem. Genética, toda a genética aplicada à genética molecular, transcrição, tradução e replicação do DNA, né? Toda relacionada a ácidos nucleicos, toda a bioenergética também, todas relacionadas a essa parte da genética. Não é uma genética pura, tipo primeira lei, segunda lei. Ela está contextualizada, certo? Depois nós temos evolução, as teorias evolucionistas, as evidências, todas relacionadas ao conteúdo de evolução biológica. Terceiro, mais cobrado, programas de saúde, aí vem as questões de parasitoses, né, turma? A questão da nova variante da Mpox, questão de novos vírus emergentes, todas relacionadas a meio ambiente e à geografia, porque está relacionado com desmatamento, tá? Depois vem citologia, reinos, parasitologia. Então, turma, focar bastante essas questões, principalmente genética, evolução e parasitas. Então, vamos começar a identificar as questões, né? O que a gente vai encontrar. Para vocês que estão conhecendo agora o FGD, é importante a gente fazer esse rastreamento. Como que é a questão? É muito simples, múltipla escolha. Uma questão verdadeira, alternativa A, letra E, apenas uma correta. Essas questões podem vir de duas formas, então bastante atenção. Nível fácil, então ela básica, só com conteúdo, bate e volta. Ah, qual que é a célula do porífero? Ah, é conócito, bate e volta, sem muitas assim delongas. Mas eu tenho também questões que vai exigir habilidade de interpretação. Então pode ser que tenha um texto um pouco maior, você tem um esquema, você tem um gráfico, que vai te exigir ter essa habilidade do conteúdo e da interpretação, ok? E eu vou mostrar os dois tipos para vocês verem. Nós temos também a interdisciplinaridade. Nunca, às vezes, a questão de biologia cai somente isolada, principalmente associada à geografia. Então, aqui no nosso bioma principal, que é o Pantanal, relacionado aos impactos do Pantanal, do Cerrado e tudo mais. E encerrando o nosso diagnóstico para a gente ir para as nossas questões, as provas, as questões da GD, de Bio, elas seguem um padrão fácil, um padrão moderado, muito raro ser uma questão mais específica, mais difícil, relacionada assim, àquela questão de nota de rodapé mesmo, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma primeira questão que aborda neurônio, tá? Então, você tem que pensar lá no nosso neurônio. Lembra da estrutura, corpo, dendrito, axônio mielinizado com bainha. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho da sua recepção do estímulo. Dendrito tem os componentes pós-sinápticos, né, para receber os receptores, eles recebem. Os axônios enviam, então eles têm os pré-sinápticos que enviam as vesículas, né, se for numa sinapse química. E aí o exercício fala relativamente sobre isso. Então vamos ver o que o exercício está falando. Ele está falando que o ácido gama ele causa intolerância a álcool, porque ele age bem aqui, ó, aumentando os efeitos inibitórios. E o álcool vai reduzir o número de receptores GABA. Aqui que está a questão. Apesar de ser uma questão imensa, um texto gigante, quando o exercício falou, vai inibir os receptores. Então, lembra da estrutura do neurônio. Quem que recebe são os dendritos. Então, portanto, a alternativa letra C, sem sombra de dúvida. Vamos para uma questão agora relacionada a ácido nucleico. E vamos lembrar o que é um ácido nucleico? Qual que é a sua classificação? Não é um carboidrato, não é um lipídio, não é uma proteína. Ácido nucleico são nucleotídeos. Então, olha a minha estrutura. Para ser um nucleotídeo, eu tenho que ter 3 partes obrigatórias: fosfato, pentose e base nitrogenada.
Então, um exercício muito simples, tá? Esse foi um exercício assim bem basiquinho mesmo, para você saber identificar a diferença do nucleotídeo com o nucleosídeo. Olha a diferença. Nucleosídeo, a gente tem a ausência do grupo fosfato. Ele não participa da molécula. Entre uma base e outra, eu tenho pontes de hidrogênio. Entre um grupo fosfato, como a pentose, outro fosfato, outra pentose, e ligando os nucleotídeos, eu tenho uma ligação fosfodiéster. Vamos para o exercício. Vamos ver o que vocês identificam, né? Aqui ele fala que os ácidos nucleicos são formados por nucleosídeos, já errou, porque é nucleotídeo. Ele falou que a ligação entre a base nitrogenada e a pentose é feita através da ligação N-glicosídica, mas é feita por meio da ligação fosfodiéster entre um fosfato e uma pentose, certo? A letra C, ele falou que é constituído por um açúcar com 5 carbonos, pentose, né, estrutural, por um ácido fosfoglicérico e uma base nitrogenada. Portanto, correto. Lembrando que se for DNA, sua base exclusiva é a timina, se for o RNA, sua base exclusiva é a uracila. Se for o RNA, tá? A ligação peptídica une 2 nucleotídeos. Quem liga a ligação peptídica é aminoácido para virar proteína polipeptídica, né? Então não é a ligação de nucleotídeos, é por ligações fosfodiéster. E aqui ele inverteu, ligação fosfodiéster se dá entre 2 aminoácidos. Então, revisando, proteína, ligação peptídica, nucleotídeo, ligação fosfodiéster, tudo bem? Outra coisa que eu quero revisar com vocês, para vocês não esquecerem, é a diferença das pentoses. Então, quem que a gente tem aqui? Nós temos aqui a desoxirribose e a ribose. A única coisa que muda é a estrutura no carbono 2. Aqui no carbono 2, da desoxirribose, não tem hidroxila, por isso que é desox, ausência de hidroxila. Isso a gente encontra no DNA. Outra coisa importante para nós revisarmos relacionados aos ácidos são as bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. Olha aqui comigo, turma. Se eu tenho um anel aromático apenas, bases pirimídicas. É a CULT, citosina, uracila e timina. Se eu tenho 2 anéis, aqui na estrutura, eu tenho as bases púricas. As bases púricas é a GA. E isso é importante para fazer a complementariedade do DNA. As bases têm que ser complementares na relação de Garfinkel. Nessa relação de Chagas. Nessa relação, a quantidade de adenina e timina tem que ser igual, citosina e guanina igual, e isso equivaler a 100. Portanto, graças às púricas e às pirimídicas que existem essa complementariedade. Portanto, é uma questão básica relacionada só com estrutura mesmo, só estrutura molecular, não pediu a parte lá da transcrição, lá da tradução, só estrutural apenas, ok? Partindo para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão está relacionada com um conteúdo de evolução, um conteúdo muito simples, de conceito de seleção natural. No entanto, ele conseguiu fazer ela ficar um pouquinho mais dificultosa devido à interpretação. Então, ele começa a contar o texto, que nós temos o texto lá de 2023, essa questão, que ele fala que algumas baratas fêmeas, elas estavam selecionadas por causa da glicose. Essa glicose que foi convertida, rejeita uma substância, rejeita uma isca que o pessoal joga nas baratas, então elas tendem a sobreviver mais. Então, apesar de ser um texto longo, ele deixa claro que o fato delas terem esse tipo de glicose faça com que elas não comam essa isca venenosa que poderiam matá-las. E isso ia privilegiar a descendência. Portanto, turma, a alternativa já correta já é a letra A. Dentre a variabilidade genética na população de baratas, as que possuem a glicose
se alimentam com frequência menor ou nula da isca tóxica. E aí elas vão conseguir sobreviver e passar os seus genes para frente. Por que não pode ser as outras alternativas? Na letra B, ele falou que desenvolveu, aqui é um princípio lamarckista. Ela não desenvolveu, ela nasceu com essa habilidade por mutação, foi favorecida e se manteve, tá? Letra C. Baratas que apresentam algum fator de resistência à toxina tornam-se capazes. Eu sempre ensino os alunos a identificar esse torna-se. Essa palavrinha identifica o pensamento lamarckista, que ela está tornando porque o meio está induzindo ela. E isso não aconteceu. Simplesmente algumas baratas nasceram, por acaso, com essa conversão em glicose, em que ela não vai precisar de comer a isca açucarada, certo? Letra D, ele fala que elas são facilmente adaptáveis, têm uma esperteza fora do comum, nenhuma parte do seu exercício falou, então vocês já eliminam. E na letra E, no caso da blatela, ocorre variabilidade, mas não cultural, não é uma seleção cultural, é uma seleção natural mesmo. Veja bem, então eu quero que vocês revisem um pouquinho comigo os tipos de seleção. A seleção, ela não é um acaso, ela é direcionada, sim. Porque se a seleção privilegia um dos extremos, por exemplo, as bactérias resistentes, eu tenho a seleção direcional. Se a seleção natural privilegia as características intermediárias, as médias, eu tenho a seleção estabilizadora. Mas se a seleção natural privilegia os extremos, eu tenho a disruptiva, que é a diversificadora. Então, turma, quando você lá na revisão lá de seleção, não deixa de fazer exercícios relacionados aos tipos de seleção, tá bom? Passando então pela genética, pela evolução, nós vamos agora para uma questão de zoologia. Uma questão que eu sempre falo, né? É básica, porém, se você não vê o conteúdo, não faça, porque é conteudista sim. Quando a gente estuda zoologia e porífero, esponja, gente, é certo, o vestibular vai lá no cerne, ele quer saber as células. Todo exercício vai exigir as células. E aqui eu tenho a estrutura delas, né? Por exemplo, o pinacócito, achatado, externo, fica para fora. Coanócito, estrutura interna, célula interna, que tem flagelo, digestão intracelular. Nós temos a parte do meio, que eu chamo de mesoílo, onde estão os amebócitos. Esse é o mais importante, turma. O amebócito é uma célula tronco, é uma célula tote-tudo, totipotente. Então, ele vai formar tudo aqui da esponja. Então, todo exercício vai como é que eu falo? Comparar o amebócito da esponja com as células tronco dos quinidários, que são as águas vivas. E quem são os quinidários, né? Água viva, coral. E essa célula tronco tem a mesma função que o amebócito tem. É isso que o exercício vai exigir de vocês. Então, veja bem. Ele fala do textinho e começa. No pólipo, é possível encontrar uma cavidade gastrovascular, tudo bem. Denominada coanócito? Não. Coanócito só é de esponja, só é de porífero, tá? Os poríferos possuem canais aferentes, ok? Com um conjunto de células denominadas pinacócitos. Os pinacócitos ficam na pele dele, na parte externa dele, tá? Então, não no meio dos canais. E os quinidários possuem células urticantes? Sim, aquelas que queimam, geram queimaduras e acidentes graves nas praias. Aí tudo bem, mas aqui tá errado. C. As células intersticiais são células totipotentes, presentes nos quinidários. Ok. E os poríferos também possuem suas células TOT, que ele está falando do amebócito. Então, está correta a letra C. Os poríferos possuem sistema nervoso? É justamente o contrário. As esponjas são do grupo parazoa. O que é um parazoa? Ausência de órgãos e tecidos. Então, eles não têm nenhum tipo de tecido. Aí o aluno questiona, então por que é um animal? Ele é um animal porque cada célula vai fazer a função do órgão, tá bom? E por fim, as células intersticiais estão para os poríferos e os amebócitos estão para os quinidários. Ele inverteu, intersticial para quinidário e amebócito para porífero. Então, turma, note que é uma questão que não exigiu interpretação,
Não exige o gráfico, mas exige que você saiba bem o conteúdo, que revise esse conteúdo. Então, nas 5 questões que vocês vão observar, pode ser de 2 tipos. Essa mais pura, de conteúdo puro, ou essa questão, a primeira que a gente viu, de mais interpretativa, tá? Vamos encerrando agora com uma última questão, uma questão também de ecologia, que é o segundo lugar da nossa lista de que é mais cobrada aqui na GD, uma questão de impacto ambiental, falando do mercúrio, lá das terras indígenas. Gente, o mercúrio, substância não biodegradável, então ele se acumula, vai acumulando ao longo dos tecidos. Então, a primeira coisa é saber que esse mercúrio ele não é metabolizado, ele não é quebrado, ele não é decomposto, né? E ele vai acumular. Só que vai acumular onde? No último nível da cadeia. Sempre em nós carnívoros, os grandes carnívoros. O fitoplâncton absorve, o zooplâncton pega mais quantidade, o carnívoro menor aumenta, mas os últimos da teia ali, eles vão aumentar essa quantidade de mercúrio. Por exemplo, seriam golfinhos, seriam gaivotas, seriam peixes maiores, né? E no caso, o ser humano, que é o problema que aconteceu lá no Japão, em Minamata, é o problema que acontece aqui no Brasil, que a gente tem esse problema do garimpo, o garimpo lá para fazer o seu processo libera mercúrio na água, e quem vai ficar impactado são os peixes carnívoros, barba, chata, caroata, e nós, que estamos no final da teia alimentar, né? Então, turma, para nós encerrarmos, não esquecer desse detalhe, olhe bem para a estrutura da prova. Para a gente fazer uma boa prova, tem que conhecer a prova, vai assim com o coração aberto, olhou a questão, tá difícil, tá confusa, passa para outra, depois volta e faça com carinho, porque vocês vão ter muitas condições. Estamos aqui, toda a prova vai estar no site do Évora, toda a nossa equipe aqui estamos a postos para receber qualquer dúvida, qualquer informação. Conte conosco, conte comigo, Prof. Ju, estamos aqui com vocês. Até mais, até a próxima resolução.